Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A guerra na Ucrânia continua, com milhares de vidas sendo perdidas. Neste exato momento, pessoas importantes se desdobram para convencer a Rússia ou a Ucrânia a abrirem mão de suas ambições ou desejos para que a guerra termine. Se no começo da guerra os russos acharam que iam vencer os ucranianos facilmente, nos últimos meses o jogo virou. E agora quem parece ter controle da situação são os ucranianos. Diante da última vitória em campo de guerra, quando a Ucrânia reconquistou a cidade de Kherson, que estava sob domínio russo desde o começo do conflito e chegou a ser anexada ilegalmente por Moscou em outubro, aparentemente enviaram uma proposta interessante para Putin. Essa proposta, além de acabar com o conflito, ainda faria o presidente russo sair como uma espécie de herói, ao mesmo tempo que não pagaria pelos crimes cometidos nos últimos meses. Que proposta é essa? Vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Mas antes, eu quero te contar uma novidade. Você sabia que nós agora temos uma marca de roupas em nosso site que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo. Você pode ver todos os modelos das camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas. Para começar, vamos relembrar quais eram os objetivos de cada país no começo da guerra, para só então falarmos do atual acordo oferecido para Putin. Para a Ucrânia, os objetivos sempre foram muito claros: um cessar-fogo e a retirada das tropas russas do seu território. Claro que Zelensky também desejaria entrar para a OTAN sem ser oprimido pela Rússia. Mas desde o começo da guerra, a Ucrânia deixou claro que se o preço por acabar com o derramamento de sangue fosse o país desistir de entrar para a OTAN, ele estaria disposto a fazer um acordo. Quanto aos objetivos de Putin, aí a história fica um pouco mais complexa. Enquanto os ucranianos só querem viver em paz em seu território, os russos têm algumas exigências para acabar com o conflito. A primeira delas é a que eu acabei de falar: evitar que a Ucrânia entre em qualquer aliança que envolva os países do Ocidente. O fato é que um dos motivos do começo da guerra foi o desejo da Ucrânia de entrar na OTAN ou na União Europeia. Por isso, Putin deseja que a pequena nação seja politicamente neutra. Junto à promessa de que não entrará em nenhuma aliança política, Putin ainda fez mais 3 exigências. Ele solicita que os ucranianos passem por um processo de desarmamento para garantir que não serão uma ameaça militar para a Rússia. Ou seja, os russos querem que os ucranianos sejam desarmados para que não se tornem uma ameaça. A segunda exigência seria preservar a língua russa na Ucrânia. A terceira seria a desnazificação do pequeno país. Segundo Putin, mesmo sem ter provas, ele afirma que o governo de Volodymyr Zelensky flerta com o nazismo. Até aqui, de forma bem resumida, as exigências de Putin são a neutralidade da Ucrânia em relação aos países do Ocidente, o processo de desarmamento para acabar com qualquer ameaça à Rússia, a proteção à língua russa na Ucrânia e a chamada desnazificação ucraniana. Existem ainda outras 2 exigências de Putin que envolvem territórios ucranianos. A região da Crimeia, que foi anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, e a de Donbass são alguns dos territórios envolvidos nas exigências. Putin quer que a anexação da Crimeia seja reconhecida e que haja independência de Donetsk e Luhansk, que foram reconhecidas independentes por Putin dias antes do início da guerra. Só que essas exigências eram feitas lá no começo da guerra. E de lá para cá, muitas coisas mudaram. Se durante meses a Rússia foi dada como favorita para vencer o conflito, principalmente por causa do seu poderio militar e bélico, nos últimos tempos o jogo virou. Agora quem parece estar mais perto da derrota é Putin, e um acordo aparentemente não cairia mal para os russos.
Nós fizemos alguns vídeos nos últimos meses contando como os ucranianos conseguiram virar esse jogo. Mas de forma bem resumida, o que aconteceu foi o seguinte. Os russos, apesar de serem muito mais poderosos, tinham um arsenal decadente, o que foi crucial para a virada de jogo. Além disso, a Ucrânia recebeu, ao longo dos meses, muita ajuda de outros países que forneceram armas poderosas o suficiente para colapsar as forças russas. Então, se os russos estiverem em vantagem todo esse tempo, agora chegou a vez dos ucranianos estarem por cima. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, Volodymyr Zelensky visitou a cidade de Kherson para comemorar sua recaptura com moradores e tropas. A cidade ficou cerca de 8 meses sob domínio russo e a retirada das tropas russas foi um dos maiores sucessos militares da Ucrânia no conflito. Zelensky agradeceu à OTAN e aos outros países aliados pelo apoio e disse que a ajuda com os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade dos Estados Unidos fez uma grande diferença. Zelensky disse que esse também poderia ser o começo do fim da guerra, já que seu exército está, mesmo que aos poucos, conseguindo retomar os territórios temporariamente ocupados pelos russos. E, de fato, se Putin aceitasse os termos de rendição oferecidos pelo Ocidente, esse certamente poderia ser o começo do fim da guerra. O professor Valery Solovey, que já fez parte do prestigioso Instituto de Relações Internacionais de Moscou e que afirma ter conexões no Kremlin, diz que, segundo os termos apresentados ao presidente russo, Putin teria que desistir de todo o território ucraniano, exceto da Crimeia, que se tornaria uma zona desmilitarizada e seu status só voltaria a ser discutido novamente em 2029. Em troca, Putin e seus aliados não receberiam acusações criminais sobre a guerra e teriam permissão para permanecer no poder. Ainda segundo informações de Solovey, a proposta foi discutida entre Kiev e seus aliados ocidentais antes de ser apresentada a Putin. Solovey ainda afirmou que os termos exatos do acordo significariam que a Rússia desistiria de qualquer reivindicação ao resto da região de Kherson, junto com Donetsk e Luhansk, incluindo áreas ocupadas desde 2014. A Crimeia permaneceria como parte da Rússia, mas seria forçada a se desmilitarizar. Uma zona desmilitarizada também seria criada ao longo das fronteiras entre Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. A Rússia ainda teria que desistir de sua presença militar na região da Transnistria, na Moldávia, enquanto a Ucrânia se comprometeria a não aderir à OTAN por pelo menos 7 anos. Mas afinal, diante do cenário que vemos agora, esse acordo seria interessante para ambos os lados? Claro que acabar com o derramamento de sangue é o desejo de todos, principalmente para os ucranianos. Só que, para os russos, esse acordo seria mais vantajoso. Eu falo isso porque, do jeito que está indo, é bem provável que a Rússia seja derrotada no campo de batalha. E uma derrota vergonhosa como essa para um país claramente mais fraco colocaria em jogo o governo de Putin. Primeiro, que ele ficaria politicamente fraco e provavelmente ficaria pouco tempo no poder. Em segundo lugar, a oposição ganharia força, o que não é nada bom para Putin e seus aliados. Então, diante da atual situação, é muito melhor para o presidente russo aceitar um acordo como esse do que ser derrotado no campo de batalha. Nós esperamos que essa guerra acabe o mais rápido possível para que, assim, muitas vidas inocentes sejam poupadas. E você? O que acha que irá acontecer nos próximos dias? Será que essa guerra finalmente chegará ao fim? Nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.